Havia uma ideia. De reunir um grupo de pessoas extraordinárias. E ver se poderíamos nos tornar algo mais. Para quando precisassem de nós, lutarmos as batalhas que eles não conseguiriam. Se perguntem agora: estão dispostos a lutar? DC, home of the sickest pussbags unlucky enough to still be alive. My job is to fix that. And I'm always open for business. Headshot! I'm serving up bullets for breakfast, and it's all you can eat! Come at me, bros! Oi? E aí, pessoal? Meu nome é Onsley e aqui estou eu para novamente falar a respeito dos clãs. Para quem achou que eu já tinha falado tudo de relevante, temos aqui mais de 20 minutos falando de pontos que relevei ou comentei por alto e que merecem muito mais profundidade. Inclusive foi por conta dessa tal profundidade aí que esse vídeo demorou demais para sair. Tudo porque quero fugir do trivial, que hoje em dia se resume a virar papagaio de pirata, repetido incontáveis vezes alguma informação que postaram no Reddit ou em algum canal gringo. Por conta disso, não se preocupe, pois não pretendo mostrar o que você precisa fazer para chegar nessa salinha misteriosa da tartaruga. Também não pretendo falar das mudanças que tivemos no patch, que rolou recentemente e tornou pop os rifles de assalto. Ou mesmo o rebaixamento de classificação visual que rolou nessa build, que na época da gravação do vídeo era de 510 e hoje enquanto você o assiste não passa de 500. Em outras palavras, o assunto agora será o mesmo do primeiro vídeo desse quadro: clãs. Minha ideia para essa continuação surgiu durante um gameplay recente, que me fez cavocar ainda mais informações relacionadas ao assunto. Em suma, um dia enquanto jogava com Alex na zona cega ocupada, ao entrar no servidor, vi um cidadão de longe tentando derrubá-lo. Ao reparar o nome do player, percebi que ele tinha as iniciais do meu clã, que como mostra a bandeira que vocês viram há pouco na intro, se chama DBR. Assim, seguindo a velha política de boa vizinhança, cheguei lá para fazer uma graça. E assim que me viu, o Filho de Deus começou a atirar, o que me fez dar tchau para a política de boa vizinhança e... Cadê o cartão? Tá lá um corpo estendido no chão. Naquele momento fiquei pensando, eita, realmente meu clã tem uma galera bem competitiva no PVP e tals. Mas também me surpreendi ao descobrir que esse cidadão nem do meu clã era. Sinistro o negócio. Está aí a primeira novidade que trarei para vocês. Não existe exclusividade nas siglas. O jogo gera ela de forma aleatória e sem regra de singularidade. Assim existem múltiplas equipes que acabam tendo a mesma representação através disso. Duvida? Veja aí! Aqui está nosso clã lutando para ficar no top 20 mundial de PS4. Mas se você descer um pouco mais essa maldita listagem que não para de piscar, lá pela posição cento e poucos, existe um outro clã chamado Divisão Brasil, que também seria DBR, e possivelmente o clã daquele dito cujo. Essa sigla é algo formado aleatoriamente por um algoritmo do jogo. Algo deveras simples. Algo que, se seguisse o exemplo dos Vingadores e voltasse no tempo, facilmente identificaria na foto oficial da seleção que encarou a Suécia na semifinal de 94 a sigla DBR, mas agora para os nomes Dunga, Bebeto e Romário. E eles obviamente não têm nada a ver com o nosso clã. Nossa, só de falar naquela semifinal me recordo do Galvão Bueno e da bugada bem Ubisoft que rolou na narração do cara. Vamos Brasil, vamos Jorginho. Olha o cruzamento pra cá e olha o gol! Gol! Olha o gol! Gol! Olha o gol! 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 Brasil! Brasil! Do Brasil! Brasil! Mas voltando à vaca fria, essa parte de falta de exclusividade não rola só para o nome do clã. Ela também não existe na questão da bandeira, pois na telinha onde se cria o logo você pode copiar propositalmente, ou não, algo que alguém em alguma parte do mundo já montou. Como sei disso? Bem, lembram da bandeira do meu clã? Se não lembram, vejam bem a imagem. Agora reparem nessa aqui, que me deparei um dia quando fui ver o placar. Na hora fiquei impressionado, achando que tínhamos alcançado o pódio do melhor clã PVP do mundo no PS4.
mas rapidamente percebi as iniciais do clã na bandeira e não tinha nada a ver conosco. Continuando com o assunto problemas, vamos falar sobre o que piorou e melhorou desde o vídeo anterior desse quadro. Começando pela parte da piora. Para equalizar o loot no jogo, os desenvolvedores, por 2 vezes, na atualização 1.02 e 1.04, reduziram a qualidade do que ganhamos na reserva do clã, piorando as mesmas. Inicialmente, achei que isso tinha rolado devido a tanta reclamação dos jogadores que jogam solo, que na teoria nunca obteriam itens de qualidade acima de 500 por eles só caírem nessas reservas. Mas depois entendi que isso tem mais a ver com as mudanças da mesa de reajuste e a melhoria que pretendem fazer no loot da DZ. E apenas para falar de tudo que mudou relacionado a clãs, tem outras alterações, mas essas são pequenas. Coisas que corrigiram problemas como a falta dessa legenda aqui na tela de contratos do clã. Assim, se você não viu o vídeo anterior e nunca ouviu falar desses alvos, no dia que chegar nessa tela, não perderá tempo e logo descobrirá o que diabo seriam esses pontinhos azuis. Ainda falando de mudanças pequenas, resta uma última, vinculada aos itens cosméticos do clã. Como no vídeo passado ainda não tínhamos chegado ao nível 27, vejam aí como é a tal boina que é liberada ao atingir esse nível. Que bom que apareceu. Caso você ainda não a tenha, até que ela não é de toda feia. Mas o que ela tem a ver com as correções? Agora o logo do clã está muito mais visível nesses itens, e não só na boina, como você poderá perceber em alguns comparativos. Nas imagens antes do patch, só tinha a cor de nossa bandeira, e nada do logo do clã, devido a algum problema de textura. Tudo se resumia a uma bola no meio da testa. Mas agora, ambos os itens possuem claramente o símbolo de nosso clã. Resumindo todas as mudanças, posso falar que somente a parte da piora da reserva foi relevante. E por que relevante você deve estar imaginando? Bem, é que ela é o resultado de um esforço muito grande feito pelo clã, e agora se resume a 2 ou 3 proficiências juntas. Aliás, nem proficiências seriam, já que nessa caixa não vem nenhum fragmento de chave. Para concluir a listagem de pontos não abordados, estarei usando nesse vídeo uma gravação que foi cedida por um dos membros do clã, que naquela semana em específico foi o primeiro de nosso placar. Algo bem complicado de se obter, ao considerarmos o perfil hardcore da maioria dos jogadores do clã. Eu mesmo até aquele momento nunca tinha passado da 3ª posição, assim não ganhei nada de premiação. Mas para o primeiro lugar do clã, a pessoa que mais fez pontos no período de uma semana, rola uma recompensa especial. Na realidade, um bônus na reserva semanal, e assim, ao invés de receber apenas uma, quem ficou em primeiro lugar recebe 2 caixinhas dessa reserva. Em cada uma delas pode-se obter até 5 itens com pontuação 500. Imaginava que também rolasse algo cosmético, como uma condecoração exclusiva e quem sabe um patch de ombro, mas infelizmente não rola porcaria alguma. E falando ainda de reservas, já que não comentei isso no outro vídeo, saibam que essa reserva é única, mesmo que você jogue com seus 4 personagens, e além disso ela é escalável dentre eles. E o que isso quer dizer? Bem, quer dizer que para abri-la aqui com meu personagem nível 8, ao invés de só receber itens high-end com pontuação de 500 do mundo 5, eu receberei itens com pontuação de nível 8, o que deixa claro que obviamente vocês nunca devem abri-la com personagens de nível baixo. Mas mesmo com esse detalhe infelizmente, imaginando que você também gostaria de receber uma super reserva de proficiência com até 10 itens, mas sem fragmentos de chave, elaborei uma estratégia que me ajudou e muito a ficar brigando por posições aqui no ranking do meu clã. Estratégia essa que seria vencedora, ou não, já que não quero estragar a surpresa. E antes que você viaje na maionese achando que essa surpresa se refere a algo óbvio super conhecido pela comunidade, você está enganado, já que seria uma pegada bem diferente que elaborei após centenas de horas jogando isso aqui. Isso mesmo, centenas de horas, pois já passei das 400 horas de jogo. Nesse período tentei de tudo, mas sempre acabava em 3º ou 4º. Brinquei no PVP, fiquei farmando na DZ, fui atrás dos alvos, fiz uma pancada de missão no desafiante, no heróico, até a desgraça que é fazer postos de controle em nível 4 eu tentei, mas nada disso deu resultado. Isso até eu descobrir uma pancada de fatores que indiretamente me ajudaram a não só fazer muitos pontos, mas também ganhar diagramas e itens cosméticos, algo que praticamente resume as coisas que mais farmo no jogo. E como fiz isso? Vou explicar no passo a passo, lembrando aquela premissa de que cada ponto XP para seu personagem vale no mínimo um ponto CXP para o clã. Digo no mínimo, pois ao chegar no nível 30, você ganha aquele bônus de 15%, lembra? Assim, quando ganho 100 pontos de XP em qualquer um dos meus personagens, ele vira 115 pontos para o meu clã, indo direto para a reserva semanal caso ela ainda não tenha sido obtida. Explicado isso,
Vamos voltar à receita de bolo que descobri. Começaremos nossa história justamente com a parte final dela. Isso porque a pegada aqui é matar a cobra e, bem, mostrar o pau. Assim vocês verão na prática como o negócio funciona. Mas antes preciso falar mais sobre esse sistema de ranking. O ranking é algo semanal, onde o reset rola quinta-feira às 6 horas da manhã de Brasília. E como você faz para acompanhar isso? É só olhar esse relógio com uma contagem regressiva que fica aqui, no topo da tela do baú da semanal. Nesse momento, por exemplo, faltavam 6 horas para rolar o reset. E, como disse no vídeo anterior, você paralelamente também tem essa telinha aqui ao fundo para acompanhar a evolução do seu esforço no placar de forma online. Falando especificamente sobre esse gameplay, percebam que, mesmo com toda a galera competitiva do meu clã, consegui ficar em primeiro lugar com uma vantagem de quase 3 proficiências, ou aproximadamente 1.200.000 pontos, para o segundo colocado. Algo que deveria me dar tranquilidade, mas na boa, isso não rola. Principalmente se vocês olharem o placar daquele mesmo dia pela manhã. Lá perceberão que apesar de eu estar na frente, existiam outros 2 players diferentes disputando a liderança comigo, incluindo o Saulo do Squad Classe A. Em todos esses momentos pus em prática o combo que imaginei para farmar pontos de experiência. Posso dizer que a estratégia estava funcionando perfeitamente. Era só fazer o esquema que após algumas horas de jogatina conseguia não só o primeiro lugar, mas também vários dos itens que gosto de farmar. Agora que todos já têm um contexto, falarei sobre o que descobri, enquanto rola em segundo plano a jogatina derradeira que tive naquela semana. Derradeira porque ao acordar às 4 da matina para gravar a conclusão desse vídeo e garantir que eu terminasse a semana em primeiro lugar, me deparei com o tal pônei maldito. Quase 300.000 pontos na minha frente. Que nome propício. Maldito. Mas vamos que vamos, pois como já disse, a competição no meu clã, sério, não é brincadeira. Na hora nem me preocupei, pois haviam ainda 2 horas antes do reset, e nesse tempo dava até para fazer 1,5 milhão de pontos seguindo a receitinha de bolo. Mas quem dera se tudo fosse tão fácil na vida real quanto é no papel. Com isso em mente, já aproveito e adianto que essa foi a experiência mais emocionante que tive até agora nesse jogo. Por conta disso, deixarei no final desse vídeo a conclusão desse gameplay rolando para quem tiver o interesse. Voltando ao passo a passo, tudo começa com você procurando no mapa comboios de suprimentos inimigos de nível 1. Por que não um de nível 2? Bem, tá certo que o de nível 2 te recompensa com 20.000 pontos adicionais, mas ele tem alguns pontos negativos. Como por exemplo, diferente do de nível 1, ele não te dá nenhum consumíveis, mas sim peças e armas. E aí na sua cabeça deve estar rolando outra pergunta. Por que consumíveis seriam importantes? Simples. Vocês já repararam que é possível ganhar até 28.000 pontos ao abastecer um posto de controle? Não? Então veja aí. Valeu. Agora dá pra se garantir por um tempo. Outro ponto ruim desses suprimentos de nível 2 é que eles demoram bem mais para serem concluídos do que o de nível 1. Afinal, a maioria dos NPCs que pipocam durante a atividade são veteranos ou elites. Assim, no final é melhor ignorar esse tipo de atividade. Concluindo os suprimentos de nível 1, veja qualquer outra atividade que esteja próxima associada ao mesmo posto de controle que subiu para o nível 2. Aliás, salvo qualquer atividade de propaganda, porque normalmente elas demoram demais. Escolhida a atividade, enquanto você se desloca até ela no mundo aberto, aproveite o tempo livre para ficar pegando as quinquilharias ou os materiais de criação que encontrarem pelo caminho. E obviamente, nem preciso dizer o porquê, né? Afinal de contas, você perceberá que naturalmente, seja fazendo essas atividades paralelas ou doações de loots e itens que encontrar durante essa batida de perna, será possível ganhar muito XP concluindo o projeto sem aquela paranoia de ficar fazendo atividade por atividade de cada um deles. E obviamente, devido ao benefício que nos trouxe o último patch, concluir projetos semanais, ou mesmo um novo tipo de projeto diário, nos garantirá diagramas, o que na minha visão é o segundo tipo de recompensa fácil de se conseguir nesse processo de farm de XP. E já que entramos no assunto de diagramas, falaremos de outra maneira de ganhá-los. Voltando ao tema dos postos de controle, após concluir a atividade de suprimentos e a outra atividade que você escolheu, o posto mudará para nível 3, que seria a dificuldade desafiante, onde uma de suas recompensas será justamente um diagrama. Essa seria a joia da coroa de todo o processo. Algo que solo você consegue fazer fácil em menos de 10 minutos. Diferente de um posto de controle nível 4, que apesar de ter recompensas melhores, com 50% a mais de XP, é algo muito difícil e demorado para se fazer solo, principalmente às 4 da matina. Concluído o quarteto do sucesso, que seriam suprimentos nível 1, outra atividade qualquer próxima do posto de controle, o posto de controle nível 3 e abastecer o oficial responsável por aquele posto, fácil, em 20 minutos você consegue farmar no mínimo 150.000 pontos. Reforço no mínimo, pois se você concluir projetos durante essa atividade, ou mesmo se ganhar algumas proficiências, sua pontuação será bem superior a isso.
E se você não entendeu a parte da proficiência, deixa eu entrar no detalhe. Lembra do jogo 1, onde ao abrir caixas cosméticas no vendedor, você ganhava fragmentos de chaves adicionais ao receber um item repetido? Então, no jogo 2 mudaram isso aí. Itens cosméticos repetidos agora te darão aproximadamente 42 mil pontos de XP, ou 1/10 da pontuação que você precisaria para ganhar outra caixinha de proficiência. Dessa maneira, na pegada que estou ensinando, acabamos ganhando de 2 jeitos diferentes, mesmo eu odiando essa novidade. Afinal, ou você ganhará itens cosméticos para os seus personagens, ou ganhará mais XP para ajudar no farm de pontos. Um verdadeiro modo ganha-ganha. A melhor coisa de todo esse processo, na minha opinião, é que as atividades são variadas, e não tão entediantes como ficar fazendo missão repetida atrás de missão, ficar caçando sempre os mesmos contratos, ou até mesmo jogando partida atrás de partida no conflito. De qualquer maneira, concluindo a parte didática do vídeo, se você assistiu até aqui, espero que tenha curtido essas dicas, e a partir de agora consiga disputar facilmente posições no ranking do seu clã. E mesmo que nerfem algo dessa estratégia, ou caso apareça atividades que deem mais XP em menos tempo, lembre-se que esse esquema de lambuja também te ajuda a farmar diagramas ou mesmo itens cosméticos. Assim, não há sem justificativa que hoje já estou quase completando os 93 modificadores de arma e equipamento. Ou mesmo não é sorte eu ter tanto item cosmético como tenho hoje, tipo esses 30 gestos. Agora indo para a parte da adrenalina. Naquela madrugada mal havia jogado 10 minutos e como vocês devem ter reparado, fiz exatamente o que disse no vídeo. Fiz um comboio e uma outra missão, deixando o posto de controle em nível 3. Para conseguir o máximo possível de pontos, dei boas voltas na região, para pegar o máximo possível de quinquilharia. Estava tudo de boa, até chegar no posto de controle. Foi aí que a brincadeira realmente começou. Mal disparei o sinalizador e do nada aparece um maldito contador de manutenção do servidor sinalizando que em menos de 28 minutos ele iria ser desligado. E lá estava eu no meio de uma atividade que levaria uns 10 minutos. Já que meu intuito aqui é mostrar o desespero daquela madrugada, tudo por causa dessa competição saudável e bendita que rola no meu clã, na mesma hora que vi o relógio, bateu o desespero. Tinha passado os últimos 3 dias validando essa receita de bolo aí, e agora o destino queria colocá-la à prova. Acelerando a velocidade do vídeo, vocês perceberão claramente que ela seguiu o roteiro que disse. Em menos de 10 minutos fiz o posto de controle nível 3 e ainda ganhei muitos pontos abastecendo o oficial responsável. Após pegar as últimas tranqueiras, fui para a base de operações, com o contador já abaixo dos 13 minutos. Queria ter uma noção de quanto faltava ainda para alcançar o maldito. Aliás, quero dizer, o tal pônei maldito. O pior é saber que o cronômetro do baú semanal ainda marcava 1h40 para o reset. Eu teria que me virar em praticamente 10 minutos. Rapidamente ao fazer as contas vem o susto. Faltam quase 50 mil. Tá certo que fiz 220 mil pontos nos últimos 15 minutos, mas ainda falta. Como essa quantidade de pontos é maior que um posto de controle de nível 1, e eu já não tinha mais tempo de ficar upando o posto de controle para conseguir mais pontuação. Olhei o mapa no desespero, procurando por um maior aglomerado possível de atividades de mundo aberto que fossem próximas umas das outras. Atividades essas que teriam que ter muitos NPCs, já que quanto mais NPCs são mortos, mais pontos você recebe, além da quantidade de XP de cada atividade. Ok, já falei demais. Agora segue aí esse final na íntegra dos últimos 12 minutos de jogatina. Detectado um local próximo protegido por inimigos. Agora... Trauma grave detectado. Eu mandei cuidar dos flancos, porra! Estão se movendo rápido! Anda! Anda! Protegendo o objetivo! Eu vou na arma!
Invasão do sistema iniciada. Tiro, hein? O tempo é curto. Tenho que trocar de posição! Eu comando... Carregando! Projeto no alto. 25% do sistema invadido. Sai daí logo! Preciso de um médico aqui. Isso que somos uma equipe. Invasão do sistema 50% concluída. Aquele era o último. Sabia que íamos conseguir. O sistema foi invadido. Olha você aí. Isso! Inimigos protegendo o local próximo. Taca uma granada nele! Ninguém vai me capturar! Você vai morrer! Necessária assistência médica imediata. Eu vou te mutilar!
presença de mais inimigos. Ele vai ser punido. Morreu alguém. Boa! Sinais vitais críticos. Aquele imbecil da milícia levou um tiro. Refém em estado crítico. Refém morreu. Olha esse fogo! Deixei ele sangrando! Você não... Inimigo se aproximando. Vamos acabar com ele! Chegando aqui! Chave de acesso. Ponto de controle inimigo identificado. Não vou mentir não, cara. Essa andadinha aí rolou no desespero. Sabendo que se eu não tivesse atingido a quantidade de pontos, lá iria eu para mais uma semana de jogatina sem ter o gostinho de nunca ter ficado em primeiro lugar. Pô, nem maldito. Mas para minha sorte, por um pouco mais de 15 mil pontos, passei na frente desse amável cidadão. E conquistei o pódio daquela semana literalmente no último minuto possível. Depois dessa, sério, quero ver algum louco falar que do meu clã não rola competição. Cacete, desespero da porra, cara. Aliás, só nessa hora aí me lembrei que nem é preciso ir para a base para saber quem é o primeiro do ranking. Não sei se muitos sabem disso, mas se você vir nessa telinha aqui, dá pra ver essa informação. O que no meu caso teria me ajudado bastante. Afinal, após cada uma das atividades que fiz no mundo aberto, lutando por pontos, eu poderia ter vindo aqui na sequência para verificar se eu já era o primeiro naquela ocasião. Poupando um pouco de tempo e adrenalina. Nesse caso, quem sabe até sem ter a necessidade de ter feito aquela última atividade. E apenas para encerrar esse tema, devido a essa visão competitiva, olha aí a galera PVP do meu clã, só o sangue no zóio. Naquele dia chegamos à 15ª posição no ranking mundial. Se não fosse o foco dado na raid nas últimas semanas, já estaríamos no top 10 dessa bagaça com certeza. Espero que tenham curtido o material. Falou!